Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a língua pashto, mas também o panorama linguístico do Afeganistão, devido aos eventos recentes agora de agosto de 2021. Estou gravando aqui esse vídeo no dia 5 de setembro de 2021. Muitas pessoas aqui no canal começaram a pedir algum vídeo que explicasse a situação linguística do Afeganistão e também a situação histórica, como eu faço aqui nos vídeos. Quando eu dou um panorama linguístico, eu explico uma língua específica, eu também procuro passar a história, porque sem história não se entende nada, é claro. Então eu vou tentar passar para vocês a história do Afeganistão, focando na história linguística, não só na história política, mas também na história linguística do país e na principal língua do Afeganistão, como boa parte de vocês talvez saiba, talvez não, que é a língua pashto, a língua mais falada pelo povo afegão, que vai ser explicada, vai ter sua gramática explicada ao longo do vídeo, mais tarde, depois da história. E como a gente sabe, o Afeganistão faz parte desse mundo chamado mundo irânico ou mundo ariano, que era parte dos antigos povos irânicos ou arianos, que viviam toda essa região que hoje é o Irã, o Kurdistão, o Afeganistão, uma parte da Ásia Central, o que é o norte da Índia, a região do Paquistão, Nepal. Toda essa região era habitada, foi invadida, né, em tempos muito remotos, cerca de 5.000, 4.000 anos atrás, pelos chamados indo-europeus. A gente chama de indo-europeus porque a gente não sabia qual era o nome que essas etnias atribuíam a si mesmas. Mas esses indo-europeus vindo ali do norte do Cáucaso invadiram a região que hoje é a Pérsia e o norte da Índia, cerca de 4.000 anos atrás. E esses povos se chamavam de arianos na antiguidade, mas eles acabaram recebendo vários nomes diferentes, especialmente por parte de estrangeiros, como no caso dos gregos, que chamavam os arianos da região ali a leste da Mesopotâmia de persas, porque uma das províncias dessa região era a província de Parsa. Era uma província dessas regiões, mas a palavra persa foi um nome que foi dado para estrangeiros, para eles, né? Para entender um pouco melhor essa situação mais geral dos povos arianos, né? Tem que assistir meu vídeo das línguas irânicas, do persa e das línguas irânicas, que está aqui no canal. Tem o vídeo das línguas da Índia, que são, na verdade, um vídeo em duas partes, é muito completo, fala da gramática, não só das línguas arianas da Índia, mas também das línguas dravídicas e algumas outras línguas minoritárias. Esses vídeos dão um panorama bem completo das línguas arianas, chamadas indo-irânicas, né? Atualmente, esses grupos de línguas, atualmente, a linguística moderna é chamado de grupo de línguas indo-irânicas, vai desde do curdo e do persa e do pashto até as línguas do norte da Índia, como o Gujarati, o Punjabi, o Hindi, o Nepali, o Bengali, o Marathi e algumas outras línguas ali que derivam das línguas antigas arianas, cuja forma literária é chamada de sânscrito, que não era o nome da língua. Sânscrito é uma descrição da língua. Sânscrito significa culto, é a língua culta, a versão culta dos falares arianos da antiga Índia, né? E especificamente o Afeganistão existia nessa região que a gente vê no Império Persa, Império Aquemênida, que foi o primeiro grande império multinacional da história da humanidade, que existiu entre aproximadamente 530 a.C. e 320 a.C. O Afeganistão corresponde mais ou menos a essa região que é chamada de Bactriana. Inclusive dali mais ou menos que veio o camelo bactriano, né? O camelo foi cultivado na região da Ásia Central, perto da Sogdiana, Bactriana, onde hoje é o Afeganistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Turcomenistão. Toda essa parte aí da Ásia Central, que antigamente era habitada predominantemente pelos povos arianos, na antiguidade, né, os antigos irânicos. E quando os gregos invadem, né, essa região também passa a ser conhecida como a Transoxiana, uma região além do rio Oxus, que é um desses rios aí que flui para o Mar Cáspio e faz a fronteira entre a região que era conhecida como Pártia Média, que era onde os persas, né, os arianos, que a gente conhece como persas no Ocidente, viviam na antiguidade, e os povos mais a oriente que já falavam dialetos diferentes, né? No Afeganistão, o que a gente veio chamar de Afeganistão, esse nome não existia na época, né? O dialeto ariano falado naquela região foi a base, na verdade, do Avesta, que é a Bíblia, né? O livro sagrado.
o Avesta e uma série de outros escritos, são os livros sagrados do zoroastrismo, que são uma das primeiras, o zoroastrismo é uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, que surgiu antes até mesmo de certos aspectos do judaísmo, né, do antiga região hebraica, e surgiu nessa região do Afeganistão. Provavelmente foi ali no norte do Afeganistão, onde hoje se fala ali o pashto, o uzbek ali. O uzbek já é uma língua túrquica, né, mas chegou depois. Mas antes era só línguas arianas, e ali esse antigo dialeto que era falado lá do ariano antigo, que era bem parecido com o sânscrito, era bem parecido com o persa antigo, né? O persa antigo e o sânscrito eram línguas tão diferentes quanto o português e o espanhol, né? São quase a mesma coisa, né? O que a gente chama de persa antigo, né? Os persas não chamavam de persa, chamavam meramente de ariano, né? Então, quando os zoroastros viviam nessa região da Bactriana, provavelmente em torno de, a gente não sabe, mas em torno de 1300, 1500 a.C., tudo muito vago no Zoroastro, muita coisa foi destruída e perdida, né, no zoroastrismo. Seus seguidores, com o tempo, passaram a escrever, especialmente a partir da adoção da escrita pelos povos arianos, na época justamente do Império Aquemênida, quando os arianos adotam o alfabeto aramaico, e uma série de variações do alfabeto aramaico, como língua, como maneira de escrever a língua assim mais informalmente, porque os persas usavam a escrita dos mesopotâmios, que era a escrita cuneiforme, né? Uma adaptação bastante fonética da escrita cuneiforme, que era usada como escrita monumental, né? Mas você não queria fazer um livro religioso que era uma pedra, um monumento. Você queria fazer páginas em papel, então a escrita aramaica foi adaptada para escrever essa variedade de esse dialeto ariano da Bactriana, né? Que era o dialeto de onde surgiu o zoroastrismo na remota antiguidade e que se tornou uma das grandes religiões do Império Aquemênida. Embora não tenha sido muito exportado, os persas não eram um povo que exportasse nem sua língua, nem sua religião, né? Eles nunca impuseram a religião deles sobre os mesopotâmios, sobre os povos ali do antigo Israel, sobre os gregos, sobre os egípcios, né? Mas depois, com o tempo, houve a conquista dos gregos dessa região. Começou a haver uma adoção também da língua grega, ali em parte. Boa parte do zoroastrismo começou a se deteriorar naquela época. Depois o Império Romano veio, dominou a parte mais ocidental ali do Oriente Médio. A parte mais oriental, onde é a Pérsia e o Afeganistão, ficou sob os partas. Na época que o Império Romano dominava a região do Levante, da Mesopotâmia, além da Mesopotâmia, a Pérsia foi dominada pelos partas, que eram os primos aí dos antigos persas, um outro tipo de raça falante de antigo irânico, antigo ariana, né, uma língua diferente já. E depois, por volta já na época de Cristo, né, já houve a substituição dos partas pelos persas de novo, que reconquistaram a Pérsia, reconquistaram, né, essa região onde eles eram nativos, e fizeram o Império Sassânida. Esse Império Sassânida adotou realmente umas formas de zoroastrismo, se não me engano, o zurvanismo, né, ou mazdaísmo, que é uma forma de mazdaísmo, né, que foi adotada pelo Império Sassânida, e depois houve a islamização da Pérsia e do Afeganistão, que sempre foi ali quase um apêndice desse país que a gente chama de Ariana ou Irã, né? A palavra Irã moderna, iraniano, é meramente uma derivação de ariano, né? Uma evolução da palavra antiga, que era o termo com que esses povos se autodesignavam. A invasão islâmica ocorre em 642 e a partir daí as línguas dessa região deixam de usar o alfabeto aramaico, passam a usar mais o alfabeto árabe, sofre uma influência muito forte da língua árabe, porque, lógico, a islamização leva a língua árabe para toda essa região. Um tal de Mirvais Hotak, um líder tribal da tribo Gilzai, separa a região da dinastia persa islâmica safávida e também dos mongóis, que já tinham invadido. Gengis Khan invadiu o Afeganistão, é claro, né? Gengis Khan já estava por ali. Depois Gurgen Khan, que era um descendente local ali, um senhor, um dominador persa da região. Mongol também é afastado da região por Mirvais Hotak.
e essa região passa a ser uma região administrada pelos próprios afegãos, né? E a partir de 1600, 1700 começa a haver também o chamado Império do Afeganistão, que a partir do século XIX vira o reino, o Emirado do Afeganistão, e também sofre as guerras britânico-afegãs do século XIX. O Afeganistão tenta, aliás, o Império Britânico, que domina a Índia, tenta dominar o Afeganistão, mas fracassa, aí que o Afeganistão passa a ser chamado de o cemitério de impérios, né, com vários países muito poderosos tentam dominar essa região, e os britânicos fracassam, depois os russos, naquela época, a Rússia tsarista tenta dominar essa região, não conseguem, os próprios persas nunca conseguem recapturar o Afeganistão, essa região do Afeganistão, né? O nome Afeganistão passa a ser usado a partir de 1600, 1700 para essa região. No século XX, especialmente a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, né? A partir de 1918, 1919, começa a haver uma série de reformas modernizantes por parte da monarquia afegã, tentando ocidentalizar, modernizar o país, mas isso acaba sofrendo muita resistência, né? De um povo que é essencialmente rural, tribal, cortado no mundo pela topografia muito montanhosa daquela região. Então você imagina se hoje, né, já é complicado ali, imagina como era em 1919, 1930, né, tentar modernizar o Afeganistão, mas o Afeganistão era um país pacífico, pobre, isolado, cortado no mundo, uma região inóspita, pouco conectada ao mundo, muito pobre, mas era pacífica, né? Até que em 1973, o rei afegão, a monarquia afegã, do Emirado afegão, acaba sendo deposta, a monarquia é deposta por Daoud Khan. Daoud Khan depõe a monarquia afegã e se torna o primeiro presidente da República Afegã. Só que essa República Afegã, que não era muito democrática, mas era alguma coisa mais ou menos neutra, né, acaba caindo em 78. Tem um golpe comunista, né, chamado Revolução Saur, que faz com que o Afeganistão caia sob o domínio do marxismo, né? E daí a gente já sabe o que acontece, né? Onde um socialismo, um marxismo cai ali, você vê que nunca mais dificilmente aquilo volta ao normal, né? Você não tem mais... A partir daí foi uma sucessão de tragédias. O Afeganistão, em 79, é invadido pela União Soviética. Daí que começa a ficar, né, a grande invasão soviética, né? Falam que o imperialismo, esse negócio de invadir países, é fruto do capitalismo, mas a gente sabe que a União Soviética invadiu vários países, né? A União Soviética invadiu a Hungria, invadiu a Tchecoslováquia, se meteu nos assuntos internos de todos os países que pôde e que não pôde. Então, nos anos 70 e 79, o líder do golpe comunista de 78 é assassinado e a União Soviética não gosta, é por isso que eles invadem. Então, o líder comunista que fez a Revolução Comunista do Afeganistão é assassinado. O líder novo que vai tomar o poder em cima daquilo não é um líder que agrade a União Soviética invade o Afeganistão e aí começam os grandes infernos militares da União Soviética, que é uma das causas atribuídas à queda da União Soviética no final dos anos 80, começo dos anos 90, porque ao longo dos anos 80 essa invasão, essa presença soviética no Afeganistão vai desgastando o poderio militar soviético. Mais uma vez o cemitério de impérios afegão entra em ação, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e a Arábia Saudita e também, por incrível que pareça, a China comunista, na época já era Deng Xiaoping, né? Mao Tse-tung já tinha morrido em 73. A China de Deng Xiaoping já, na verdade, começaram a financiar a oposição ao regime comunista que a União Soviética apoiava, que eram os Mujahideen, era a oposição muçulmana. Os muçulmanos, claro, odiavam o comunismo mais do que qualquer coisa, né? Os muçulmanos têm um pavor completo, né? uma repulsa completa, né? Pelo sistema marxista, que é ateu. Então, os Estados Unidos cometem o erro tático, né? Também não sei o que você vai fazer, né? A única coisa que tem oposição ao comunismo lá era a base islâmica do país. Então você tem uma situação entre a cruz e a espada, entre o fogo e o inferno. Aí não tem muito o que fazer. Tem um comunismo, na época não tinha muito ainda fundamentalismo islâmico como a gente conhece. O Islã parecia uma coisa mais ou menos dentro do aceitável aí na época, não é como hoje. Então os Estados Unidos e a China também financiaram o Mujahideen, embora a China tenha financiado muito menos, né? Financiaram o movimento dos Mujahideen, que são os
os jihadistas, né? Mujahideen vem os esforçados, né? Vem de jihad, que é a palavra árabe, né? Que no Islã é muito usada para esforço religioso, né? Esforço de conversão, de adoção da religião islâmica. E a União Soviética acaba se retirando do Afeganistão no final dos anos 90, então os Mujahideen e mais alguns grupos ali, uma coalizão, tentam controlar o país, mas nunca dá certo. O Afeganistão continua em guerra civil. Essa queda, a partir do final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, a situação no Afeganistão não se estabiliza, né? Em 1994, uma facção ali, um pessoal do Mujahideen, né, inspirado pelos Mujahideen originais, que foram apoiados por potências estrangeiras, forma o Talibã. A palavra Talibã vem também do árabe, talib, em árabe é o estudante. Literalmente é um requerente, mas isso é outra coisa, né? Vem do verbo talab, que é pedir alguma coisa. Mas requerente no sentido de estudante, é interessante essa derivação do árabe, esse verbo requerer significa estudar, requerer o serviço de um professor. Então talib é estudante, Talibã, esse on no final é o plural persa das palavras animadas. Se assistirem meu vídeo de persa, eu mostro para vocês a formação do plural de palavras relativas a seres humanos, tipicamente é feita com an. Então Talibã é um plural da palavra árabe importado no persa e formando o plural em persa, né? Então são os estudantes. Acabam se formando e se tornam um dos grandes grupos ali a partir do final dos anos 90 a dominar todo o Afeganistão. E é claro que no dia 11 de setembro de 2001 ocorre o maior atentado terrorista da história da humanidade, quando um grupo de terroristas, né, a gente sabe, sequestra aviões e se chocam contra uma série de alvos de alto prestígio, de alto perfil, inclusive as torres do World Trade Center em Nova York, o Pentágono, se chocam, né, de maneira suicida contra essas estruturas e causam milhares de mortes, né? Em seguida, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, e porque se fez uma ligação entre o Talibã e esse atentado terrorista. Só que o governo Bush tinha uma obsessão com Saddam Hussein, porque o pai do Bush tinha, segundo me engano, era presidente dos Estados Unidos no começo dos anos 90, né, o George Bush pai, e ele teve uma guerra com Saddam Hussein, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 1991, né, e ele, se não me engano, conta, né, disse que ele perdeu a reeleição porque ele não conseguiu realmente tirar o Saddam Hussein do poder. Ele livrou o Kuwait do Iraque, na guerra do Iraque, né, que os Estados Unidos invadiram o Iraque para livrar o Kuwait da invasão, mas o Bush não continuou e deixou o Saddam Hussein ainda no poder do Iraque. Então o filho dele, quando tomou o poder, o George Bush filho, talvez tinha uma vontade de fazer o trabalho ali, que vingar a família dele, né, uma coisa bem estúpida, né? O George Bush filho era muito burro, né? Era um cara bem tapado. Então ele tentou, de todas as maneiras, ele criou lá junto com o governo americano, inclusive Colin Powell, que era um grande estrategista militar, líder do Pentágono nos Estados Unidos, e a Condoleezza Rice, que era também uma mulher muito inteligente, e infelizmente eles caíram nessa do Bush aí de tentar provar que o Iraque também estava envolvido nos ataques de 11 de setembro. Daí, alguns anos depois, os Estados Unidos acabam invadindo também o Iraque, o que acaba sendo uma grande distração. Os recursos que podiam ser feitos para realmente neutralizar o Talibã e os Mujahideen e todos os movimentos islâmicos terroristas do Afeganistão, esses recursos acabam sendo desviados para a invasão do Iraque, que a gente sabe que foi um erro desgraçado. Não havia a conexão do Iraque com o atentado de 11 de setembro, não havia as armas de destruição em massa que o governo do Bush filho acusava o Iraque de ter. O Saddam Hussein saiu do poder mesmo, né? Encontraram lá num buraco, depois ele foi morto, mas criou mais um polo, uma enorme... O Iraque não é o Afeganistão, não é um paizinho que só tem um monte de interior, de tribo, não. O Iraque era um país de dezenas de milhões de pessoas, com indústrias, com classe média, invadir o Iraque era uma coisa monstruosa, uma coisa dificílima. E aí isso acabou distraindo, né, mesmo o poderio militar dos Estados Unidos não podia lidar com duas invasões ao mesmo tempo, né?
Então talvez a invasão do Afeganistão se tornou menos eficaz. Não que fosse eficaz de qualquer outra maneira, porque invadir país é uma péssima ideia de qualquer maneira, né? Você vai ganhar a inimizade do povo para sempre. Mas, embora no caso do Afeganistão muita gente tenha comemorado, até hoje comemora, porque eles ganharam uma liberdade que sobre o Talibã não tinha, né? Mas é tudo relativo. Então, essas invasões se prolongaram por 2 décadas, até que a invasão do Iraque acabou praticamente sendo abandonada, né, ao longo da década de 2010, e agora em agosto de 2011, a administração do Biden, o mandato de Biden, né, o presidente dos Estados Unidos atualmente, ele acaba resolvendo sair do Afeganistão, só que de maneira muito atrapalhada, né? Muita gente fica deixada para trás, muito desespero, muita desorganização, não foi muito bem feita essa invasão, e o Afeganistão não cai de novo sob as mãos do Talibã em questão de 5 minutos depois que os Estados Unidos começaram a sair. Os Talibã já estavam dominando ali o governo americano, o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, seus assessores diziam que não, o Talibã estava controlado, não ia ter uma queda do Talibã, e a gente viu que foi um fiasco monstruoso, né? Vamos então para a língua, para a análise da língua, da situação linguística do Afeganistão, né? Cerca de 80% da população do Afeganistão, na verdade, falam não o pashto, mas sim o persa dari, que é a versão afegã do persa que é falado no Irã. Então eles se entendem, tá? Os iranianos e os persas e os afegãos que falam dari, esse persa dari, que é chamado persa oriental, esse persa afegão, evoluiu um pouco de maneira um pouco diferente, mas essencialmente é a língua de cultura, porque os afegãos sempre tiveram o Irã como uma referência cultural, né? O Irã era um país sofisticado, que tinha sua grande cultura, e o Afeganistão sempre foi ali um país periférico, né? Sempre viu à sombra, às margens da civilização persa. Mas é a língua literária do Afeganistão. Todo mundo aprende nas escolas, quase todo mundo, pelo menos aprende, quem vai na escola, né? Pelo menos quem sabe ler e escrever, acaba aprendendo o persa dari, sendo falante nativo ou não do persa dari, porque o persa dari já se tornou até a língua nativa de muita gente no próprio Afeganistão, embora seja, na maioria dos casos, uma língua segunda língua, uma língua de cultura. Porque 50% da população do Afeganistão fala, na verdade, pashto, que é um parente já um pouco distante do persa. É uma língua que pertence ao grupo irânico, a gente vai ver a família linguística logo logo, né, que era a ramificação da família irânica. E essas duas línguas, o pashto e o persa dari, são as línguas oficiais do Afeganistão. Ambas são escritas com o alfabeto árabe, né? E também a segunda língua, depois das línguas irânicas, né? A língua mais falada ali é o uzbek, uma língua túrquica. Então você tem que assistir o vídeo de línguas túrquicas aqui no canal, onde eu falo do uzbek, explico um pouco da gramática uzbek. O uzbek é a língua túrquica mais persianizada, né? Muito cheia de empréstimos persas, por estar ali justamente grudado no Tajiquistão, que também fala um tipo de persa, o Tajik é um tipo de persa, um terceiro dialeto persa, mais oriental e mais diferente, né? Os Tajiks já não entendem muito bem, os Tajiks e os falantes de persa afegão e persa iraniano, né? Já não se entendem tão bem. O Tajik já é um dialeto mais distante. Também é escrito com o alfabeto cirílico, o que faz com que o Tajiquistão era parte da União Soviética, né? E antes disso o Império Russo. E também tem o turcomeno, que é uma outra língua túrquica ali da região. E também tem os falantes de urdu, que é o hindi, a língua do norte da Índia, né, a língua literária do norte da Índia. É o hindi para muçulmanos, é um hindi escrito com alfabetos árabe e dotado de muitos empréstimos persas e árabes no vocabulário, né, ao contrário do hindi da Índia, dos hindus, que tem um vocabulário muito sânscrito, muito derivado do sânscrito. E também tem outras línguas como o Nuristani, o Bashai, que é uma língua dárdica, aparentada a uma língua dárdica, que é uma língua também do grupo indo-iraniano, mas as línguas dárdicas são aquele grupo ali associado mais à Caxemira. Então o Caxemira é uma língua dárdica junto com o Bashai. O Balochi, que é uma língua irânica também, pertencendo ao grupo de línguas do grupo persa, né? Falado principalmente no sul do Paquistão, mas tem alguns falantes ali que migraram para mas muito pouco, menos de 1% da população do Afeganistão fala. E também o inglês tem uma utilização bastante corrente como uma língua veicular, né? O persa dari tem esse nome porque o persa vem de dari, que é uma coisa da corte. Dar
é corte em persa. Então Dari significa persa da corte, né? E então conta então com cerca de 20 milhões de falantes no Afeganistão. O pashto é a língua do povo mesmo, cerca de metade da população do Afeganistão fala um pashto, é um parente não tão próximo assim do persa, tá? Eles não se entendem de jeito nenhum, são línguas incompreensíveis, é mais diferente do persa que o português é diferente do italiano, ou até tão diferente quanto o português é diferente do francês, mais ou menos, ou mais. Então é bem distinto já. O pashto tem um total de 60 milhões de falantes. Eles são metade dos falantes da população do Afeganistão, mas são 15% da população do Paquistão, onde a maioria dos falantes de pashto mora, na verdade. Tem mais pashto no Paquistão do que no Afeganistão. Aqui a gente vê a árvore evolutiva das línguas irânicas, né? São parentes bem próximos das línguas arianas da Índia, né? Que estão aí mais para cima, né? O chamado sânscrito, né? Inclusive o védico, que é o sânscrito védico, uma outra língua, o sânscrito clássico e o sânscrito védico são línguas diferentes, que não eram chamadas de sânscrito na antiguidade, né? Ela é a língua ariana, um dialeto da Índia Oriental. A gente vê aí que o persa moderno está nesse ramo aí do meio, né? Bem distinto do pashto, né? O pashto está lá para cima, né? O pashto já está no ramo oriental, bem distante. Já é uma outra coisa, uma derivação distante das línguas irânicas, é por isso que o pashto é uma língua tão diferente do persa. E também o curdo, a gente vê que o curdo já está no ramo ocidental, então o curdo é um parente muito mais próximo do persa, como a gente vai ver na análise de vocabulário logo. Aqui o mapa linguístico do Afeganistão, para visualizar aquilo que a gente estava vendo. Aqui as áreas que falam pashto, no Afeganistão e no Paquistão. Aqui os numerais das principais línguas irânicas, em persa, em curdo, em pashto e em ossético. A gente vê que o persa e o curdo são muito parecidos mesmo, né? O pashto já é uma história diferente e o ossético é mais diferente ainda. Por ser um ramo que é antigo ramo do norte, o ossético ali, por ter evoluído no Cáucaso, né? Ficou bem diferente. Aqui as unidades da primeira dezena, né? Você vê que o persa e o curdo muito parecido, já o pashto, em alguns casos, deriva completamente, né? Varia completamente, aí o ossético também, bem distinto, né? Aqui as dezenas, até 1000, para quem tem curiosidade sobre os números, tá aí os números até 1000 nas línguas irânicas. Falando mais detalhadamente do pashto, o pashto é uma língua SOV, e o sintagma nominal é dan, determinante adjetivo nome. Isso é diferente do persa e do curdo, né? No persa e no curdo, na maioria das línguas irânicas mais ocidentais, a gente tem um adjetivo vindo depois do nome. No pashto, o adjetivo vem antes. Então a gente tem dan aí, né? Um adjetivo vindo antes do nome num sintagma nominal similar ao que a gente tem no inglês ou no chinês, por exemplo. Existe o gênero masculino e feminino nos substantivos em pashto, uma coisa que no persa se perdeu já. O persa não tem mais gênero, embora o curdo tenha mantido isso, né? Os dialetos curdos, Kurmand, Sorani, tenham mantido isso. E também tem uma declinação, um caso reto e um caso oblíquo. Tem singular e plural, e a língua tem uma ergatividade cindida. Significa que quando o verbo está no passado, no pashto, o sujeito do verbo transitivo é marcado de uma maneira diferente do sujeito do verbo intransitivo, quase como se fosse um objeto. Então fica invertida a frase. O sujeito vira uma espécie de objeto da frase, e o objeto é que vira sujeito. Você pode assistir outros vídeos aqui no canal sobre ergatividade, mas eu vou explicar um pouco aqui. Aqui a gente tem os pronomes em pashto. O pronome reto, um caso básico, né? Z e t, é o eu e o tu, né? Na terceira pessoa tem uma série dai e da, para o feminino e masculino. E rahya, para coisas mais distantes. A forma oblíqua, né? Ma e ta, bem do europeu, né? Me preserva bastante do europeu, né? No plural, muj é nós, também bastante indo-europeu, né? Como no russo, me. Aqui também uma outra tabela de pronomes tirada de um trabalho acadêmico que eu consultei para fazer esse vídeo. Para quem quiser uma tabela mais completa de pronomes, mostra inclusive o genitivo, né? Que é usado como possessivo, significando meu, teu, dele, etc. Então a negatividade no pashto se manifesta no passado. Então a gente tem, por exemplo, aí te mawina, você me vê no presente, o verbo wina, que é cognato do persa bine, né? Bine é o verbo ver em persa. Wina, te mawina,
Aí normal, T é sujeito e Ma é objeto. A gente viu na tabela, né, que T e Ma é a forma objeto do pronome primeira pessoa. Tranquilo. Agora no passado, o verbo win é irregular, né, fala de forma líder, mas o M que marca a primeira pessoa, né, você vê que para você falar que tu me viste, você tem que falar Tase ue lidelem. Literalmente é te, eu vi. É como se eu falasse que eu te vi, mas é o contrário, fica estranho, no passado muda. Sujeito vira objeto e objeto vira sujeito e o verbo concorda com o objeto. Então o verbo está na primeira pessoa. Apesar de tu ter me visto. Tu teres me visto, né? Você me viu, mas o sujeito concorda com o objeto dele. Seja qual for, se qualquer se for substantivo, se for substantivo feminino, tudo vai concordar no passado com o objeto. O objeto vai ser marcado como se fosse o sujeito e vai receber a concordância. Né? Isso é igual que a gente tinha no curdo. Quem assistiu o vídeo de curdo aqui no canal viu também que minto de ti é me tu viste. Mas significa eu vi você. E te es de tim é você me viu, mas literalmente é te eu vi. O verbo concorda, é muito confuso, mas é o contrário. Né? Se vocês pararem para analisar, vocês veem que na verdade é o contrário. Ma lui cor aristei. Eu comprei essa casa grande, então você vê aí que o ma é o pronome que está usado para marcar o sujeito, mas é a forma oblíqua, né? Não é aquele z que é o sujeito. A forma oblíqua do pronome de primeira pessoa está ali. Lui cor, lui é grande, cor é casa, aristei é comprei. Mas no presente, z corone achelem. Z corone achelem é eu compro casas. Daí, no presente, a forma sujeito pode ser usada diretamente. Comparando o vocabulário do pashto com as outras grandes línguas irânicas, né, o persa e o curdo, a gente tem aqui a conclusão de que o pashto é bem mais diferente mesmo, né? E a passo que o persa e o curdo são mais próximos entre si. Não tem qualquer dúvida quanto a isso. Né? Então a palavra nome, que é uma palavra bem comum nas línguas indo-europeias, né, que a maioria das línguas indo-europeias ela preservou até hoje. Então a gente tem aí um cognato não só entre as línguas irânicas, como com o português também. Num, em pashto, nom, em persa e nav, em curdo, são a palavra nome, que são cognatos, claro, também da palavra portuguesa nome. Cachorro, né, em pashto é spy, em persa é sag, em curdo seg. Embora em persa eles pronunciam como seg também, né. Carne, guacha em pashto, mas gust e gost em curdo, em persa. Peixe é kab em pashto, mas em persa é morri, em curdo é massi. Olho em pashto é starga, mas em persa é chesme, em curdo é chav. Coração em pashto é zdre, em persa e em curdo é bem parecido, del e dil. A lua em pashto é spojmei, em persa mor, em curdo me. Água, oba, em persa, ab, av. Essa é parecida em todas as línguas, né? Esse é um cognato bem marcante das línguas irânicas modernas e algumas línguas da Índia também. Vermelho, em pashto é sur, em persa é sor, ou kermes, em curdo é sor. Em pashto é spin, em persa é sefid, em curdo é spi. A gente vê aí o D final virou N no persa, do pashto, né? Isso é bastante comum. Inclusive no próprio persa, alguns Ds finais viram N também. É claro, são cognatos aí claros. O persa separou o encontro consonantal inicial. Noite, spa, shab e shev. Cheio é pura, por e pir. Esse é um cognato indo-europeu também, é um cognato do nosso pleno. E do full em inglês. E do polni em russo. Cheio, né? Pleno. São um cognato indo-europeu que as línguas persas, as línguas irânicas ainda mantêm. Novo, noai, no e nu. Joelho, zangun, zanu e chok. Aí Zanu é um cognato, Zangun provavelmente é um cognato de geno, em latim, que é joelho, né? Joelho, de onde vem joelho, né? Vem do diminutivo de anúculo. Piolhos, peja, shepesh e sipi. Mão, las, em pashto, mas dast, dest, em persa e em curdo. A gente sabe que uma das diferenças evolutivas entre o pashto e as línguas persas mais ocidentais é que o D inicial vira L, né? Como a gente viu nos numerais, a gente viu que 10 em persa, em pashto é las, né, também. Porque o da virou, o D virou L. Então o D das outras línguas irânicas no pashto tende a virar L. É uma das correspondências claras das línguas irânicas em relação ao pashto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem o seu like aqui no
aqui embaixo, deixe um comentário, deixe dúvidas, o que vocês querem saber, o que ficou faltando, correções também, se vocês acharam algum erro. E não se esqueçam de entrar em contato comigo se vocês quiserem mentoria em inglês, alemão e outras línguas. Então, como marcado aí embaixo do canal, do vídeo, tem um e-mail aí embaixo do vídeo. Se vocês acham, entre em contato por e-mail, a gente passa todos os detalhes aqui sobre o meu ensino, onde vocês podem aprender comigo diretamente pela internet o idioma de sua escolha, né? Também deixe sugestões para vídeos futuros. A gente se vê no próximo vídeo.